Isaías. Seu nome significa salvação de Deus. Este é o mais ilustre dos profetas. Filho de Amós, chama-se Isaías o profeta messiânico, porque sua vida estava saturada de esperança da vinda do Messias. Durante 150 anos antes de Isaías, o Império Assírio dominava nação após nação ao seu território. Quando Isaías nasceu, já fazia 50 anos que Israel pagava tributos à Síria. Quando Isaías era jovem, os assírios levaram 10 tribos para o cativeiro. Alguns anos depois, os assírios invadiram Judá e levaram 200.000 cativos. Foi pela oração de Isaías e pelo seu conselho ao rei Ezequias que Seraquenibe foi vencido. E o anjo do Senhor feriu 185.000 assírios somente numa noite. Um dos capítulos que provavelmente é o mais prezado pelo povo de Deus é o capítulo de número 53. As profecias são escritas para o tempo futuro, como se ele tivesse sido transladado para o futuro. Nos versículos 4 e 5, ele nos relata o sofrimento de Jesus que aconteceria anos e anos mais tarde. No versículo 4 nos diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido. Versículo 5 nos diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma coincidência. O livro de Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. Jeremias. Seu nome significa Jeová estabelece. Ele era filho do sacerdote Ilquias, constituído profeta antes de nascer, constituído sobre nações para arrancar, derribar, destruir, para depois edificar e plantar. Foi ameaçado de morte, amaldiçoa o dia do seu nascimento, lamenta a morte de Josias, prediz o cativeiro de Israel por 70 anos. Foi preso, julgado e absolvido. Foi vitorioso sobre o falso profeta Ananias. Escreve aos cativos da Babilônia. Prediz a destruição de Jerusalém. E Ebed-Meleque o salva da cisterna. Foi favorecido por Nabucodonosor, chamado a exercer o cargo profético depois de 70 anos da morte de Isaías. Profetizou durante o reinado do rei Josias, Joaquim, Zedequias. Jeremias profetizou antes e durante o exílio. As 3 grandes nações, Assíria, Babilônia e Egito, aspirava cada um o domínio mundial. A Síria dominou por 2 séculos, vindo a enfraquecer. Egito aumentou o poder, mas também enfraqueceu, perdendo a sua autonomia. E Babilônia venceu a Síria, e 2 anos depois esmagou o Egito. Isaías salvou Jerusalém da Síria. Jeremias esforçou-se para salvá-la de Babilônia, mas falhou. Jeremias avisou o povo de Deus que o resultado de sua apostasia seria o cativeiro que se aproximara.
Jeremias é chamado de o profeta das lágrimas. Ele profetizou por mais de 40 anos. Ezequiel, seu nome significa Deus fortalece. Criou-se em Jerusalém, sendo provavelmente um discípulo de Jeremias. Fez parte da grande leva de cativos que Nabucodonosor mandou para a Babilônia, 10 anos antes da destruição de Jerusalém. Daniel passara 9 anos em Babilônia, antes de Ezequiel chegar lá. Os dois eram mais ou menos da mesma idade. Ezequiel era o profeta do cativeiro. Profetizou em Babilônia todos os 22 anos do seu ministério. Ezequiel é o terceiro dos 4 profetas, e seu livro é um livro de visão que lembra as 4 criaturas viventes. Começou a profetizar no 5º ano do seu cativeiro, sendo enviado por Deus aos filhos de Israel. Tinha grande influência entre o povo, como se vê pelo fato dos anciões irem ter com ele para o consultar. Perde a sua esposa. A tradição diz que foi morto por um dos seus companheiros de exílio, que ele repreendera por sua idolatria. Daniel significa Deus é o meu juiz. Daniel é o último dos 4 profetas, chamados maiores. Era entendido em visões e sonhos. Interpretou o sonho da grande estátua, o sonho da grande árvore, traduziu o escrito na parede e foi guardado também dos leões. Serviu finalmente os 3 reis mundiais, Nabucodonosor, Ciro e Dário. Morreu com mais ou menos 88 anos de idade. Daniel, quando jovem, foi levado para a Babilônia no 3º ano do rei Jeoaquim. Isto acontece 8 anos antes de Ezequiel, que foi levado no tempo do rei Jeoaquim. Daniel e Ezequiel eram profetas do cativeiro. Daniel nos serve de introdução à profecia do Novo Testamento, especialmente a manifestação do Anticristo, a grande tribulação, a vinda do Senhor, a ressurreição e aos juízos. As profecias de Daniel abrangem um período de 73 anos de todo o cativeiro. A Babilônia foi vencida por Ciro, rei dos persas, e os exilados foram autorizados a regressar para sua terra. Os que regressaram tiveram que enfrentar muita dificuldade, e o templo só pôde ser reconstituído depois de 40 anos. Neemias encontrou Jerusalém num estado desolador, com suas muralhas arruinadas. Com a ajuda de Esdras, que foi o seu sucessor, restabeleceu a ordem social e religiosa, e assim Judá sobreviveu. Amém? Eu sou Carlos Calmar, e ao longo dos anos, os israelitas não obedeceram a Deus. A Bíblia registra também pecados graves, por isso o povo padeceu, sofreu o cativeiro em Babilônia, pois o Senhor queria mostrar a majestade e a sua supremacia. Babilônia foi destruída, e o mesmo fim terá a Babilônia de hoje. E Deus faz um apelo: sai dela, conforme nos diz em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, para não participardes de seus flagelos.
e que as bênçãos de Deus sejam com todos. A paz do Senhor Jesus.